Não passou nem uma semana do nosso rebaixamento, a gente nem assimilou o golpe direito ainda e já vem o Eurico aí com duas bordoadas para deixar a gente ainda mais desesperançoso. Para quem achava que ele ia usar sua saúde como desculpa para se afastar da presidência, o golpe veio na segunda-feira. O homem falou que continua à frente do Vasco. Para quem achava que o rebaixamento pudesse servir para o doutor pôr a mão na consciência e reformular sua política no futebol, o golpe veio na quarta-feira. Vai continuar tudo praticamente igual e as poucas mudanças anunciadas sinalizam que o filho do homem, o Euriquinho, vai ficar ainda mais influente no futebol. Quer dizer, 2016 promete ser ainda mais sombrio que 2015. Mas vamos deixar as coisas de 2016 para 2016 e nos concentrarmos em celebrar o que dá para celebrar em 2015. Vamos ao Prêmio Sobre Vasco Awards logo depois da abertura. Galera, não sei o que vocês acham, mas eu considero muito satisfatória a primeira temporada do Sobre Vasco. Atingi meu compromisso inicial, que era pôr no ar toda semana um tipo de produto que, sinceramente, eu não consigo entender como não tem aos montes pelo YouTube, que é um programa de vídeo falando única e exclusivamente do Vascão. Foram 44 episódios, coisa pra caramba. E é para celebrar o programa e a razão de ser dele, o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, que abrimos agora o primeiro prêmio Sobre Vasco Awards. E vamos começar falando do que teve de ruim no ano, para deixar o melhor pro final, né? Vamos ver quem foi o pior jogador do Vasco no ano. Nessa categoria, como em todas nessa premiação, existe um grande peso subjetivo. Tudo depende do viés que a comissão julgadora vai dar na hora de decidir o que tem mais peso para fazer a escolha final. É a intensidade com que um jogador ruim te irrita? Porque nesse caso a disputa certamente teria que ficar entre o Marcinho e o Herrera, certo? Mas o Marcinho foi embora do Vasco ainda no primeiro semestre e o Herrera foi escalado poucas vezes, se considerarmos todos os jogos da temporada. Não. Pior do que a intensidade é a constância, a duração com que um jogador ruim se faz presente, afundando o time. E aí, não dá para pensar em outro nome a não ser o desse jogador, que nos irritou quase o ano inteiro e que, não coincidentemente, teve sua saída do time associada com a melhora do Vasco no Campeonato Brasileiro. O primeiro prêmio da noite de pior jogador do Vasco em 2015 vai para Cristiano, um verdadeiro buraco negro de jogadas ali no setor esquerdo do time. Com certeza merece o troféu. Seguindo com a premiação, vamos anunciar o pior jogo do Vasco em 2015. Aqui também a comissão jogadora se debruçou em busca de um critério que pudesse decidir aquela que seria a pior partida do ano. E convenhamos, não faltou foi candidato. Mas então, qual critério usar? A qualidade do adversário? Nesse caso, aquela derrota de 5-4 para o Friburguense deveria ser a campeã. O simbolismo do jogo? Então aquela derrota no último minuto para o Coritiba no Maracanã, que sepultou a esperança de muitos vascaínos, seria um favorito. Mas no final, mais do que a importância dos pontos de um jogo, mais importante que a qualidade do adversário, o que faz um jogo ser mesmo ruim é ver o seu time completamente rendido, apático, incapaz de esboçar reação. Em 2015 o Vasco teve muitos jogos assim, mas por esse critério não tem discussão. Como quase 100% de vocês sugeriram nos comentários, não há outro possível campeão. O jogo pior é Internacional 6, Vasco 0. Vem pra cá que o prêmio é seu. Finalmente, o último prêmio negativo da temporada vai para a maior decepção do Vasco em 2015. E antes de anunciar o vencedor, vai lembrar o que é o conceito de decepção. É aquela expectativa que não se cumpre. A gente só se decepciona com algo do qual a gente esperava algo bom. Sendo assim, não dá para dizer que o Cristiano ou o Aslan foram decepções, por exemplo. Ninguém esperava nada deles. Seguindo essa linha, dentro de campo, a maior decepção foi mesmo o Dagoberto. Dos jogadores veteranos, foi o de quem mais se esperava um bom futebol e não apresentou nada. Mesmo assim, não chegou a ser uma surpresa tão grande, né?
O cara já estava encostado no Cruzeiro, os mineiros toparam emprestar o cara pagando metade do salário. Seria ingenuidade botar tanta expectativa em cima de um jogador com essas características. Não. Dagoberto pode ter sido a maior decepção entre os jogadores, mas não foi a pior decepção do Vasco no ano, que não podia ser outra, né? O terceiro rebaixamento do Vasco. Claro que com a volta do Eurico ninguém ficou muito empolgado com as possibilidades do Vasco no ano. Eu mesmo, lá em janeiro, apostei que íamos terminar o Campeonato Brasileiro entre o 14º e o 16º lugar. Mas mais um rebaixamento? O terceiro em 8 anos? Ver o Vasco se prestando ao papel de subir para a primeira num ano para já cair de novo no ano seguinte? Não dá para se acostumar com isso e não dá para ter decepção maior que essa. Passando agora para o lado bom de 2015, alguns de vocês apontaram que se vai ter prêmio para a maior decepção de 2015, tem que ter prêmio também para o contrário, ou seja, a surpresa mais positiva do ano. Acho justo. E aí é mais uma categoria que não tem competição, né? O vencedor é Jorginho. Não é nem que houvesse uma implicância com o técnico vascaíno. Eu, particularmente, até tinha uma impressão positiva dele. Mas ninguém esperava que ele e o Zinho fossem transformar o time da água pro vinho como eles fizeram, vai. Você pode até alegar que outros fatores contribuíram para a melhora do time. A chegada do Nenê, Eurico e Euriquinho se recolhendo e deixando o pessoal trabalhar. Tudo bem, mas não dá para deixar de concordar que a nova comissão técnica teve a sua parcela de responsabilidade na melhora e que a contribuição dela foi bem acima do esperado. Com certeza a surpresa mais positiva de 2015. Vamos passar agora para a melhor cria da base em 2015. O jogador revelado no Vasco que mais se destacou no ano. E quem pode concorrer aí? Bruno Galo, John Clay, Thales. E o vencedor é Luan. E não tem como deixar de ser. Não só foi o único jogador revelado pelo Vasco que foi titular inconteste durante todo o ano, como é um dos destaques da equipe. Parabéns, Luan! E na categoria maior revelação, vamos ver quem foi o vencedor... Bruno Galo. O jogador não é mais nenhum garoto, é verdade, mas saiu do Vasco em 2008 sem quase jogar e sumiu lá na Europa. Voltou esse ano desacreditado, sem ninguém por fé sequer que fosse jogar, e foi um dos pilares da reação do Vasco na temporada. Merece. Agora é a vez de anunciar o jogador que mais evoluiu no ano. Vamos ver quem foi? Rafael Silva. O garoto chegou no passado com a moral de ter sido destaque no time do Ituano, campeão paulista de então, mas nas poucas oportunidades que teve, não mostrou seu potencial. Esse ano, muito por causa do Doriva, que treinou ele na equipe paulista, teve mais oportunidade e conseguiu se firmar. Nunca virou titular absoluto, é verdade, mas foi talismã, fez gols importantes que, no começo do ano, poucos imaginavam de que seria capaz. E aqui vale um registro. Outro jogador que poderia ter ganho esse prêmio de jogador que mais evoluiu, que podia até ter ganho o prêmio de melhor jogador da base, houve quem sugerisse até que fosse maior revelação também, é John Clay. O garoto foi ganhando chances durante o estadual, fez grandes partidas já no brasileiro, mas quando podia se consolidar, acabou sendo vendido para o mundo árabe. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou fã do moleque, mas para ganhar algum prêmio, faltou lastro, faltou duração. Uma pena, que reflete muito como é gerido hoje o futebol no Vasco. Mas voltando, vamos anunciar o melhor jogador do Vasco no ano? O vencedor foi... Nenê. Tinha como ser outro? O jogador que chegou e mudou a cara do Vasco, que foi premiado até como craque da galera no Campeonato Brasileiro. A comissão jogador até considerou dar o prêmio para o Martin Silva, que está no Vasco desde o começo do ano e salvou o time em várias oportunidades, mas com o protagonismo que o Nenê teve nessa reta final, não tinha como. O Nenê é o grande vencedor, mas vale a menção honrosa para o goleiro uruguaio. Finalmente, o melhor jogo do ano. Muita gente falou no jogo do Vasco contra o Botafogo, porque deu pra gente o título estadual. Ou alguma vitória contra o Flamengo, por toda a questão da rivalidade. Mas a comissão jogadora resolveu seguir o critério de escolher o jogo onde o time melhor se portou mesmo. Onde jogou mais encaixado, dando alegria de ver jogar. Porque ganhar o estadual ou ganhar do Flamengo pode ser uma alegria,
mas nenhum desses jogos foram tecnicamente bons, né? Olhando por esse lado, o melhor jogo com certeza tem que ser um da era Jorginho. Vamos ver qual foi? Cruzeiro 2, Vasco 2. Ué, dá pro melhor jogo do Vasco do ano ser um empate? Claro que dá. Principalmente quando foi um empate com forte influência da arbitragem, que deixou de expulsar um jogador do Cruzeiro ainda no primeiro tempo, em lance incontestável. Foi tão claro que o próprio Mano Menezes, técnico da Raposa, substituiu o jogador pouco depois. Ainda teve um pênalti do Williams pondo a mão na bola que a arbitragem decidiu não ver. Mas essa partida leva o prêmio de melhor jogo do ano, sobretudo pelo que ela representa. Vamos relembrar. O Vasco vinha do seu pior momento no campeonato. 8 partidas sem vencer, 5 derrotas seguidas, sendo a última aquela 6-0 contra o Inter, que já premiamos aqui como a pior partida do Vasco no ano. Aí o time joga contra o Atlético Mineiro do Maracanã, perde, mas a gente já notou alguma coisa diferente. O time lutou, vendeu cara à derrota, não foi aquela galinha morta dos jogos anteriores. No jogo seguinte, consegue a primeira vitória fora de casa. 1-0 contra a Ponte Preta, já mostrando uma melhora significativa no seu futebol. Mas ok, foi contra a Ponte. Novo jogo em casa e 2-0 contra o mediano time do Atlético Paranaense. Esses jogos já apontavam para uma reação, mas vai lá, ainda não davam prova significativa de que o Vasco realmente poderia reagir no campeonato. Mas aí veio o jogo contra o Cruzeiro, com o Vasco jogando fora, no Mineirão lotado, contra um time grande e mostrando que podia fazer um jogo de igual para igual. Foi aí que a torcida vascaína realmente recuperou a confiança de que o Vasco poderia vencer de qualquer um e até, quem sabe, escapar do rebaixamento. Como é de conhecimento comum agora, acabou não dando. Mas por reacender a esperança e orgulho no time, esse Cruzeiro e Vasco ganham o troféu de melhor jogo do Vasco em 2015. E agora rufem os tambores, porque vamos anunciar o maior prêmio da noite. O gol que a torcida vascaína, espectadora do Sobre Vasco, elegeu como o melhor gol do Vasco no ano de 2015. E foi John Clay contra o Fluminense em agosto. Realmente um golaço do garoto e que serve até de consolação por ele não ter faturado nenhum outro prêmio no ano. Uma pena que ele não faça mais parte do plantel vascaíno. E com isso chegamos ao final da primeira temporada do Sobre Vasco. Gostou da premiação do Prêmio Sobre Vasco Awards ou tem alguma contestação? Diga aí nos comentários que o debate continua por lá. Bom, agora o programa vai entrar de férias e só volta lá pro final de janeiro, numa data ainda não definida. Então, para saber exatamente quando a gente volta, eu aconselho seguir a gente no Twitter, twitter.com/sobrevasco, no Facebook, facebook.com/sobrevasco, e assinar o nosso canal aqui no YouTube, para ser avisado da volta. Mas antes de encerrarmos, eu queria fazer um agradecimento e um pedido. O agradecimento é a todos vocês que seguem, assistem, comentam e compartilham o programa. Os 498 seguidores do Twitter, os 680 fãs da nossa fanpage no Facebook, os 310 assinantes do nosso canal no YouTube e os cerca de 200 espectadores que assistem em média aos nossos programas. Ainda são números modestos, é verdade. E eu estaria mentindo se não dissesse que quando comecei esse programa lá em janeiro, eu esperava uma audiência um pouco maior. E não é nem porque eu me ache foda, não. É principalmente por conta do que eu falei no começo do programa. Pelo fato de ter tanto vascaíno espalhado no Brasil e tão poucos programas dedicados exclusivamente ao Vasco. Enfim, não importa. Não importa porque, mesmo com a comunidade Sobre Vasco sendo pequena, ela é muito maneira. E eu tô curtindo muito essa troca da gente, sabe? E é basicamente por isso que, mesmo com o Vasco estando dessa draga que está, eu tô motivado para continuar com o programa no ano que vem. Então, meu muito obrigado para você que já me seguia até antes do canal aqui no YouTube existir, quando o Sobre Vasco era só um perfil no Twitter, e que agora assiste o canal e tá toda semana ajudando a divulgar os programas por lá. Obrigado a você que conheceu o Sobre Vasco já como um programa do YouTube, que tá toda semana aqui comentando, dando a sua opinião sobre o Vasco, dando força pro canal. É isso que faz a gente querer continuar. E obrigado a você que nunca se manifestou, mas está sempre assistindo e dedicando o seu tempo para prestigiar o programa.
Queria poder dar um abraço em todos vocês e agradecer pela força. Bem, esse é o agradecimento. Agora tem o pedido. Nesse recesso eu quero dar uma reformulada não só no visual do Sobre Vasco, como também quero repensar o seu formato. O que você que assiste ao programa gosta? O que você acha que poderia sair? Eu quero saber a sua opinião para em 2016 a gente ter um Sobre Vasco ainda melhor. Por isso eu fiz um formulário no Google Forms, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É uma pesquisa pequena para eu saber mais sobre você e o que você espera do programa em 2016. Então, se você puder responder o questionário, que está curtinho, não vai te tomar muito tempo, eu ficaria imensamente agradecido. Então é isso. Para quem eu não vir mais pelo Twitter ou pelas outras redes sociais desse mundão de Deus, fica aqui o meu desejo de um Feliz Natal e de um Ano Novo que supere nossas expectativas. Que o ano de 2016 venha só com notícias boas para nós e para o nosso Vascão. Vejo vocês ano que vem, em alguma terça-feira de janeiro, às 11h30 da manhã? Espero que sim. Até lá, saudações vascaínas para todos.